Você já percebeu como às vezes a sua oração parece não passar do teto do seu quarto? Você fala, mas o silêncio continua. E aí surge aquela pergunta incômoda: será que Deus está ouvindo? Ou será que eu estou orando da forma errada? Essa é uma dúvida muito mais comum do que você imagina. E hoje a gente vai caminhar juntos para entender não só o que pode estar acontecendo, mas também como reencontrar o fogo da oração verdadeira. Pensa comigo, quantas vezes você começou a falar com Deus deitado na cama, celular na mão, já quase pegando no sono, e quando percebeu, sua oração tinha virado uma desculpa para dormir melhor, não um encontro com o Criador? A gente faz isso quase sem pensar, como se fosse normal. Mas será que essa é mesmo a forma de se apresentar diante do Deus que criou o universo? Nos primeiros segundos deste vídeo, eu quero te provocar. Se o Filho de Deus se ajoelhou para orar em seus momentos mais difíceis, por que nós achamos que podemos falar com o mesmo Deus de qualquer jeito, no meio da preguiça, sem esforço nenhum? Será que não estamos confundindo intimidade com desrespeito? E não é sobre religiosidade, rituais ou formalidades, é sobre amor. É sobre prioridade, é sobre mostrar com o corpo o que a alma sente. Porque, no fundo, Deus não olha apenas para as palavras que saem da sua boca. Ele olha para o quanto o seu coração está realmente disposto. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar o que a Bíblia revela sobre a postura na oração. Vamos lembrar de Daniel, que mesmo sendo governador de uma terra estrangeira, não tinha vergonha de se ajoelhar 3 vezes ao dia diante da janela aberta, agradecendo ao seu Deus. Vamos lembrar de Jesus, que no jardim do Getsêmani caiu com o rosto em terra e derramou sua alma diante do Pai. Vamos lembrar de Salomão, o rei mais sábio que já existiu, que diante de toda a multidão se ajoelhou para dedicar o templo a Deus. E aí vem o contraste. Se homens tão grandes se humilharam diante de Deus, o que significa quando a gente ora de qualquer jeito, sem esforço, sem entrega, usando a oração como um calmante para dormir? Isso não é oração, isso é uma fuga. A verdade é que o conforto é inimigo do fogo espiritual, e o maior perigo não está em deixar de orar, mas em transformar a oração em algo vazio, sem vida, sem paixão. Quando a gente fala com Deus deitado por preguiça, é como se disséssemos: Senhor, eu até quero te buscar, mas não o suficiente para levantar, não o suficiente para me ajoelhar, não o suficiente para incomodar a minha carne. E aqui está um ponto que precisa mexer com você. A carne sempre vai querer te manter parado, confortável, adormecido, mas o espírito está gritando para se levantar, para se mover, para buscar a presença de Deus como algo indispensável. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E essa é a nossa realidade. Agora me diga, você quer continuar com uma vida espiritual fraca, que depende de orações mornas, feitas de qualquer jeito, ou você quer experimentar a profundidade de uma oração que realmente move o céu? Essa é a escolha que está diante de você hoje. Eu sei que talvez você esteja pensando: mas Deus não olha o coração. Se Ele olha o coração, por que a forma importa? É verdade, Deus olha o coração. Mas pense comigo, se alguém que você ama profundamente dissesse que te ama apenas por mensagem, sem nunca te procurar, sem nunca sair do lugar para estar com você, você acreditaria nesse amor. O corpo revela o coração. O esforço revela a prioridade. É por isso que hoje eu quero que você caminhe comigo nessa reflexão. Será que não está na hora de se levantar de verdade, de reconstruir o altar da oração, de voltar a buscar a Deus não apenas com palavras, mas com entrega, com respeito, com fome e sede pela presença dele? A gente vai mergulhar nisso juntos. Primeiro vamos entender por que a oração muitas vezes parece não funcionar. Depois, vamos olhar para os exemplos da Bíblia e perceber como homens e mulheres de fé se colocavam diante de Deus. E, por fim, eu vou te mostrar um caminho prático para transformar sua vida de oração a partir de hoje. Esse vídeo não é sobre regras, é sobre despertar, é sobre tirar a sua fé
do piloto automático e reacender o fogo que talvez tenha se apagado dentro de você. Porque a grande pergunta que o Espírito faz hoje é simples e profunda. Você está orando como um guerreiro de Deus ou como alguém que já se entregou ao sono? Então fica comigo até o final, porque essa pode ser a palavra que vai mudar a forma como você ora daqui para frente. Não importa como você chegou aqui. O que importa é como você vai sair depois dessa mensagem. Talvez você nunca tenha parado para pensar, mas a forma como você ora diz muito sobre o quanto você realmente deseja estar com Deus. Não é que ele precise de formalidades, nem que exista uma receita mágica para que a oração funcione, mas a postura do corpo revela a postura da alma. É como quando alguém que você ama faz questão de te encontrar pessoalmente, mesmo podendo apenas mandar uma mensagem. Esse esforço extra prova a intensidade do amor. Na Bíblia, vemos Daniel como um exemplo forte disso. Ele não era apenas um homem de oração. Ele era um líder político em uma terra estrangeira, cercado por inimigos, vivendo em meio a decretos que tentavam calar sua fé. Ainda assim, a palavra diz que 3 vezes por dia ele se ajoelhava diante da janela aberta para Jerusalém e orava. Pense nisso. Ele poderia ter orado escondido, deitado na cama, em silêncio, para não ser descoberto. Mas não. Daniel não tinha vergonha de mostrar ao mundo que sua prioridade era se colocar diante do Criador. Isso não era religiosidade, era amor, era dependência, era coragem. Agora imagine comigo, se Daniel, com toda a pressão sobre seus ombros, escolheu se ajoelhar, o que isso diz sobre nós quando transformamos nossa oração em algo automático, murmurando palavras entre uma rolagem de feed e outra no celular? Não é questão de condenação, é um alerta, é um chamado para acordar. E se olharmos para Jesus, o contraste fica ainda maior. No jardim do Getsêmani, ele estava prestes a enfrentar o momento mais doloroso da sua vida. A cruz estava à frente, o peso do mundo inteiro estava sobre ele. E o que ele fez? Caiu com o rosto em terra. Ele, o Filho de Deus, não ficou deitado, nem acomodado. Ele se derramou diante do Pai, e suas palavras ecoam até hoje. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Percebe o que isso significa? A oração verdadeira não é sobre conforto, mas sobre rendição. Não é sobre usar Deus como um tranquilizante para dormir melhor, mas sobre reconhecer que a nossa vida depende totalmente dele. Salomão também nos dá uma imagem poderosa. Durante a dedicação do templo, ele poderia simplesmente levantar as mãos e falar bonito diante do povo. Mas ele se ajoelhou, um rei, o homem mais sábio do mundo, diante de uma multidão, se colocou de joelhos. O trono dele não significava nada diante do trono de Deus. E aqui está uma pergunta que dói, mas que precisa ser feita. Se Jesus se ajoelhou, se Daniel se ajoelhou, se Salomão se ajoelhou, por que nós achamos que podemos viver uma vida de oração sem nunca nos dobrar diante de Deus? Eu sei que existem momentos em que orar deitado é a única opção. Quando a doença te prende à cama, quando o cansaço é tão grande que você adormece no meio das palavras. Nesses momentos, Deus entende. Ele recebe cada palavra como um clamor sincero. Mas quando toda a sua vida de oração se resume a isso, há um problema, porque aí não é sobre limitação, é sobre comodidade, é sobre uma fé que se acostumou com o mínimo. E o perigo disso é que, aos poucos, a oração vai perdendo vida. Ela deixa de ser encontro e vira rotina. Ela deixa de ser fogo e vira cinza. E quando a oração perde fogo, o coração perde direção. O inimigo sabe disso. É por isso que ele nunca vai te impedir de orar, deitado, cansado, distraído. Ele até prefere que você continue assim, porque sabe que esse tipo de oração não mexe com nada, não transforma nada, não te aproxima de Deus de verdade. Mas quando você se levanta, fecha a porta do quarto, se ajoelha, levanta a voz, chora se for preciso, coloca o coração inteiro diante de Deus, aí o inferno treme. Porque esse tipo de oração reacende a chama.
Esse tipo de oração traz vida de volta. Esse tipo de oração move o céu. E aqui está a grande verdade. Deus não está atrás de muitas palavras. Ele não se impressiona com frases bonitas ou discursos decorados. O que ele busca é um coração que se entrega, que faz esforço, que se mostra disposto. É o coração que diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Eu não estou aqui porque é fácil. Estou aqui porque, sem a Tua presença, eu não sei viver. Pensa em quantas vezes você usou a oração como uma desculpa para acalmar a mente, em vez de como um encontro com Deus. Pensa em quantas vezes você começou uma oração e terminou dormindo, sem sequer terminar a conversa. E agora pensa, se fosse ao contrário, se fosse Deus que começasse a falar com você e no meio da conversa simplesmente parasse porque estava cansado, como você se sentiria? É duro, mas é real. Orar deitado por preguiça é como dizer a Deus: Senhor, eu até quero falar contigo, mas não o suficiente para levantar da cama. E aqui entra a pergunta que muda tudo. Isso é amor ou é rotina? Isso é entrega ou é comodidade? Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes, a oração que falta na vida de alguém começa quando essa pessoa entende o valor de se entregar de verdade. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir. E lembre-se, oração não é sobre conveniência, é sobre amor, é sobre prioridade. E hoje, você tem a chance de mostrar ao céu o quanto Deus é prioridade na sua vida.